Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus Santo e bendito Pai, dá-nos ouvidos para ouvir. Dá-nos ouvidos para ouvir, ó Deus. De outra sorte, nós estamos perdidos. Abra o nosso entendimento. Abra os ouvidos da nossa alma, para que a voz de Cristo penetre e nos transforme e nos salve. Em nome de Cristo nós oramos, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, então nós chegamos ao estudo da última igreja em Laodiceia, e nós vamos a uma introdução aqui. Antes disso, vamos ver o nosso mapa, que se completa então com a última igreja, bem ao sul da Ásia Menor. Aqui está Laodiceia. Então nós fizemos o U, né? Certo? Fizemos o U. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, aqui mais está ao norte. Descemos então ao sudeste, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, a cidade de Laodiceia e a igreja. Laodiceia era uma cidade destacada. Diferente de Filadélfia, que não tinha muito do que se falar dela, Laodiceia era uma cidade muito importante. Ela era a mais destacada das 3 cidades do chamado Vale do Lico. Vale do Lico, por que esse nome? Vale do Lico, ali na região de Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vale do Lico, porque havia um rio famoso chamado Licos, e esse rio cortava o vale, daí, região do Vale do Lico. Então, Laodiceia era a cidade mais importante da região do rio Lico, pela qual o rio Lico passava, certo? Era um importante centro de comércio e transporte. Em Laodiceia havia um cruzamento de estradas que ia da Mesopotâmia, passando pela Ásia Menor até o Mar Egeu. Então, a cidade era cortada por essas vias comerciais. Então, é uma cidade de grande comércio, de livre comércio e rico comércio. As características de Laodiceia. Laodiceia era rica em dinheiro, em educação e saúde. Essas eram as glórias de Laodiceia. Laodiceia possuía muita riqueza por ser um centro comercial famosíssimo, e de fato muitos iam a Laodiceia fazer os seus negócios. Laodiceia possuía o que nós chamamos hoje de faculdades. Era um centro educacional na Ásia Menor, tanto que havia uma faculdade de medicina. A saúde em Laodiceia era super avançada. A medicina em Laodiceia era super avançada.
Tanto que, eu não sei se provavelmente vocês já ouviram isso, né? Há um tempo atrás, eu creio que Juan, nosso bacharel, ele pregou nas 7 cartas do Apocalipse, já tem algum tempo, e ele disse, nos lembrou que Laodiceia era conhecida muito por produzir ali um colírio para os olhos. Tanto que Jesus vai dizer, né, à igreja, né, tu és cega. Eu, se eu fosse você, compraria de mim um colírio para que você veja. É porque a cidade era conhecida, famosa por isso, por produzir um colírio que era um avanço na medicina, feito de um pó vindo da Frígia, pó das rochas da Frígia. E esse pó era misturado com alguns outros elementos, um composto, e serviam de colírio para os olhos. Ela era famosa, então, na área da saúde. E por isso, então, antes de ver o trabalho da igreja, por isso Laodiceia era uma igreja, uma cidade que era muito orgulhosa, porque era uma cidade que tinha de tudo. A cidade era rica, a cidade tinha educação e a cidade tinha saúde. Hoje, quais são as coisas que as pessoas buscam? Era o que Laodiceia tinha: saúde, prosperidade e educação. É isso que as pessoas no mundo vivem por isso. Trabalham para serem ricos, criam seus filhos para serem educados e que todo mundo tenha uma vida bem saudável. Não é isso? No final do ano, geralmente se celebra dizendo, né, muita saúde, muita riqueza. Né? Então, é como se fosse uma Laodiceia o que todos desejassem. A igreja, por estar nesse ambiente, ela foi influenciada por esse espírito orgulhoso. Porque a igreja cristã em Laodiceia era uma igreja elitizada. Porque ela está numa cidade elitizada. Ela está numa cidade rica, educada, uma cidade próspera com relação à saúde. Então a igreja acabou sendo influenciada por este mundanismo. E a igreja começou a dar valor a essas coisas. Pouco valor a Cristo e muito valor ao que tinha ao seu redor. Tanto que Jesus dizia, você pensa que é rica, que você vai bem, mas você é pobre, miserável. Mas a ideia então de que esse tipo de amor a riquezas, a saúde, a prosperidade, a tranquilidade, invadiu a igreja e a tomou por completo. E é nesse sentido que Cristo vai trabalhar com a igreja e exortar a igreja de Laodiceia. O trabalho na igreja de Laodiceia, esse é também um ponto importante, uma informação importante. O trabalho cristão começou em Laodiceia através de Epáfras. Paulo fala disso aos Colossenses. A cidade de Colossos era próxima da cidade de Laodiceia. E há uma possibilidade de Paulo ter escrito uma carta à igreja em Laodiceia. Lá em Colossenses 4, olha só. Se vocês quiserem acompanhar também, marcando o texto de Apocalipse, para a gente não perder. Em Colossenses, Paulo diz no capítulo 4 o seguinte, olha, a partir do versículo 13, ele diz assim, olha, Colossenses 4, a partir do versículo 13 aí, que é o final da carta, diz assim, ele está falando de Epáfras, tá? O versículo 12 diz assim, saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, falando aos Colossenses. Versículo 13, e dele, Epáfras, dou testemunho, que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Versículo 15, versículos 15 e 16, mais o 16, olha aí. E uma vez lida a carta, essa epístola aos Colossenses, perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja aos Laodicenses, né? Veja aí. Então, a carta em Colossos, a carta de Colossenses, aos Colossenses, que nós temos na Bíblia, deveria ser lida também pela igreja ou na igreja dos Laodicenses. E aí Paulo diz, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então é possível que existia uma carta escrita por Paulo aos Laodicenses. Mas na providência divina essa carta não foi preservada.
Deus não quis que ela estivesse no cânon. Tá? Então, tanto que também, né, na questão, quando os estudiosos trabalham com Paulo e a igreja de Corinto, diz que há uma segunda carta perdida, né? Que Paulo escreveu 3 cartas aos coríntios. Alguns entendem assim, né? E tem meio que fundamentos, evidências para isso. Só que essa segunda carta se perdeu. Mas veja, falhou Deus? De forma alguma. É possível que os apóstolos tenham escrito muitas coisas, mas a providência divina do Espírito Santo conduziu para que essas que estão aqui fossem que a igreja deve saber. Então não há problema nenhum com relação a isso, tá bom? Então a igreja foi lá, provavelmente o trabalho da igreja de Laodiceia foi um trabalho de Epáfras, que era companheiro de Paulo, esse missionário. E também, né, colaborador de Paulo no envio de cartas e tudo mais. Bom, essa igreja de Laodiceia é a igreja, e isso aqui é forte, né? É a igreja que dava náuseas ao Senhor Jesus Cristo, que dava ânsia de vômito. Essa igreja lá dos laodicenses causava em Jesus Cristo ânsia de vômito. Tanto que Jesus diz, eu estou a ponto de vomitar-te. Nada bom para uma igreja. Imagina nós como igreja ouvirmos isso. Jesus falando, eu estou pronto a vomitar vocês. Vocês me causam náuseas. Mas por quê? Que a igreja dos laodicenses causavam esse forte sentimento em Jesus Cristo. É disso que vai falar agora a carta. E aí nós vamos então a primeira... aqui uma imagem produzida por inteligência artificial. E outra coisa, irmãos, às vezes a gente sabe que inteligência artificial tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes produz qualquer coisa, né? Teve um pastor, que é professor meu lá no curso lá do Jumper, que ele falou que foi consultar o ChatGPT, fez uma consulta lá, a qual o pastor tinha a resposta. Mas ele consultou só para ver o que o ChatGPT ia dizer. Aí consultou, perguntou e o ChatGPT falou uma outra coisa. Aí o pastor foi e colocou, ChatGPT, não é isso não, você está mentindo. Aí o chat respondeu, é verdade, desculpe-me, eu inventei essa resposta, prometo não fazer mais. Então não confie em tudo no ChatGPT, viu? Mas é bem possível, irmãos, que essas imagens sejam verdadeiras, porque o que eu tenho feito? Eu tenho colocado também, estudado, né, colocado textos e fotos antigas das ruínas, e ela tem sido, nesse sentido, tem sido fiel. Até esse elevado aqui, ó, que era conhecido, tem um elevado aqui no fundo, como se fosse uma plataforma, né? Uma urca, né? Não tem aqui no Rio de Janeiro? Não tem? Perfeito. Aqueduto, né? Aqueduto. A gente vai falar disso, do aqueduto de... Laodiceia tinha um aqueduto, que levava água de Herápolis até a cidade, porque a cidade não tinha fonte, né? Então, o aqueduto, então você vê que é bem fiel mesmo, né? Procura ser, né? Então você vê as construções aí da cidade de Laodiceia. Mas vamos lá então. Vamos ver como Jesus se apresenta então à igreja. A primeira parte sempre das cartas é a apresentação de Jesus Cristo, né? O remetente, quem escreve a carta. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Aí Jesus vai usar 3 títulos. O primeiro é essas coisas diz o amém. A palavra amém significa o quê? Você lembra? Assim seja. Amém é uma palavra que significa uma confirmação de algo. Então, nas orações, geralmente nós pronunciamos amém. É verdade que os presbiterianos amém meio agarrado, né? Meio agarrado, né? Mas enfim, deveríamos. Porque o amém isso é verdadeiro. Então, Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Amém. Isso é verdadeiro. Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, dos quais nós nos arrependemos. Amém. Nós nos arrependemos. Isso é verdadeiro. O amém é o assim seja, é a verdade. Daí, então, Jesus é a verdade. Ele vai dizer isso no Evangelho de João. Eu sou o caminho, o amém. Porque lá a verdade é o amém. Eu sou o caminho, o amém e a vida. Deus, no Antigo Testamento, lá em Isaías, no final do livro, no capítulo de número 65, no verso 16, é chamado Deus do amém. Ou, na tradução, o Deus da verdade.
Então, quando Jesus diz, eu sou o Amém, eu sou a verdade, ele está dizendo, eu sou Deus, porque Deus é a verdade, Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Então, Jesus é Deus, eu sou o Amém, eu sou o verdadeiro. E aí isso liga agora, Valdir, na próxima designação, o próximo título que Jesus, com o qual Jesus se apresenta, ele fala que é a testemunha fiel. Veja, a ideia de fiel, de verdadeiro. Poderia muito bem colocar aqui, Thaís, eu sou a testemunha verdadeira, eu sou a testemunha Amém, a testemunha verdadeira. É a mesma coisa de fiel, testemunha fiel. E para que isso aqui aponta? O fato de Jesus ser a verdade e ser a testemunha verdadeira, a testemunha fiel. O testemunho que ele dá é fiel, é verdadeiro. O que isso tem a ver com a igreja em Laodiceia? É porque Jesus vai dizer coisas duras para essa igreja. Jesus vai dizer coisas do tipo, olha aí, veja comigo. Ele vai dizer assim, versículo 17, você diz aí, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Agora olha o que Jesus diz, mas a verdade é que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Isso é duro. A igreja lá se sentia. E Jesus diz, não é nada disso, vocês são o contrário. E aí fala, miserável, pobre, nu, cego. Isso é duro de ouvir, mas é verdade. E daí então o texto começa dizendo, eu sou a verdade. Eu sou a testemunha verdadeira. O que eu estou dizendo de vocês é duro, mas é verdade. Daqui a gente já aprende uma coisa, deveríamos. Nós precisamos aprender a ouvir coisas duras, porém verdadeiras. Nós não sabemos ouvir. Nós geralmente não gostamos das pessoas que são verdadeiras conosco. Mas nós deveríamos amá-las, porque elas têm o Espírito de Cristo. Porque Cristo é verdadeiro. E às vezes ele fala verdades inconvenientes para nós. Mas são verdades assim mesmo. Então por isso ele diz, eu sou o Amém, a testemunha verdadeira. Eu falo coisas duras, mas é para o bem de vocês. Ou vocês querem ser enganados? Então, ele diz nesse sentido. Vamos lá? Agora ele vai usar a terceira designação, o terceiro título, né? Ele vai dizer que é o princípio da criação de Deus. Lembra que eu falei que os laodicenses estavam numa cidade, os crentes laodicenses, estavam numa cidade que tinha ouro, prata, tinha educação, sabedoria, tinha saúde com remédios. E Jesus diz assim, eu sou o princípio da criação de Deus. Veja como isso é importante. Essas coisas das quais os laodicenses tanto se gloriavam e nas quais eles tanto confiavam, Jesus é o princípio dessas coisas. Sabedoria, riquezas, glória, vem do Senhor. A gente cantou domingo, né? O último. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer. E a tudo dá força. Ou seja, Jesus é a fonte desses bens. O que aconteceu com os laodicenses? Eles colocaram o coração não na fonte dos bens, mas nos bens. E Jesus está dizendo assim, eu sou o princípio. Você tem riquezas, você tem saúde, porque eu dou para você. Sou eu. Você tem que estar em mim, você tem que me buscar. Eu sou o princípio da criação de Deus. A ideia é que Jesus deu o princípio da criação. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, não haveria ouro, nem prata, nem remédios, nem a matéria-prima, muito menos para os remédios, não haveria sabedoria, nem conhecimento. Então ele é o princípio. Busque ao Senhor. Não ame os bens. Busque e ame o doador dos bens. E é isso que ele está dizendo aos laodicenses, com um título. Busque a mim. Eu é que providencio essas coisas, porque elas são minhas. Mas vamos continuar. Agora vamos passar, depois de Jesus falar dele, né, e se apresentar à igreja em Laodiceia, ele vai agora mostrar à igreja a sua verdadeira situação. Essa igreja, irmãos, era uma igreja orgulhosa, uma igreja que estava acomodada com o mundo. Eles tinham tudo. E não é assim que a gente fica também? A gente pode ficar, se a gente tem a inclinação, se Deus não nos guardar, de quando nós temos tudo, nós ficamos com a vida acomodada. E nós ficamos com medo de perder as coisas que temos.
Então nós começamos a relativizar o nosso testemunho, por exemplo. Imagina, você está num emprego, e você está prosperando nesse emprego, e você está podendo comprar mais, morar melhor, comer melhor. E aí naquela empresa você é desafiado a um testemunho de Cristo. Só que se você der, você corre o risco de perder tudo que você tem. Então é verdade que nós, quando nós estamos tranquilos e abastados, nosso coração se inclina a menos compromisso com o Senhor, a colocar em xeque, será que vale a pena ser fiel aqui? Mas e se eu for fiel e perder tudo que eu tenho? Todos os prazeres que eu tenho, toda a comodidade que eu tenho. Então a igreja em Laodiceia, ela corria esse risco e caiu nessa tentação de confiar mais nos bens que possuía e fraquejar, por assim dizer, no testemunho acerca de Cristo. Vamos ver como que Cristo fala isso. Ele vai dizer assim, olha, conheço as tuas obras. Pela providência, hoje, eu estava de manhã, fui fazer um exercício físico de manhã, e estava lá ouvindo o J.C. Ryle lá, né? Não o que eu tenho compartilhado com vocês do Evangelho de Marcos, mas o livro Santidade. Eu estou ouvindo de novo o livro. E aí foi a providência divina que o capítulo que hoje eu ouvi falava desse trecho, quando Jesus diz a todas as igrejas, conheço as tuas obras. Ele diz a todas as igrejas. Se você voltar aí e for ver, em todas as cartas, Jesus começa dizendo, conheço as tuas obras. E o J.C. Ryle, pela graça do bom Deus, esse antigo teólogo, e agora está na glória com Cristo, ele diz uma coisa maravilhosa. Ele nos chama a atenção para o seguinte, eu anotei isso, obviamente, na hora lá que eu estava lá, eu coloquei no WhatsApp lá no meu próprio, né, que agora pode fazer isso, né, para quando eu chegasse em casa eu não esquecesse. Ele diz assim, Jesus Cristo não quer saber da denominação dos laodicenses. Ele não diz assim, olha, eu conheço a denominação de vocês. Ele não quis saber também do cargo que eles tinham, de cada um, olha, eu conheço o cargo, eu conheço o que você faz na igreja, qual que é o seu status na igreja. Ele também, irmãos, não queria saber da profissão de fé. Eu sei o que você anda dizendo e tal. Jesus Cristo, não é que ele não se preocupe com isso, não é o ponto. E Riley deixa isso claro. Jesus Cristo quer saber das suas obras. Eu escrevi sobre isso para o boletim de domingo, na pastoral. Jesus Cristo, de certa forma, em última instância, está pouco se importando com o que você diz. Não que suas palavras não tenham peso, veja o que eu estou dizendo. Em última instância, não quer dizer que o que você diga não tem uma certa importância. Mas Jesus está se importando com o que você faz, com as suas obras. Você pode dizer que é um protestante, um presbiteriano, seja lá o que for. Se as suas obras não condizem, a sua profissão pouco importa. É por isso que Jesus, Laura, repetidas vezes diz, conheço as tuas obras. Então, obras na vida cristã importam e muito. Ainda que nós não sejamos salvos pelas obras, elas têm uma importância grande na vida cristã e uma importância vital para Jesus Cristo, porque ele diz, conheço as tuas obras. Então ele se importa com o que nós fazemos, com o que deixamos de fazer. Meu querido irmão, se eu pudesse escolher, eu queria que vocês saíssem pelo menos com isso em mente daqui dessa reunião hoje. Jesus, em última instância, está pouco importando se você é presbiteriano ou não. Você não vai entrar no céu porque você é presbiteriano. Você pode ir para o inferno sendo. Ele quer que você viva segundo um servo dele. Isso que importa para ele. Conheço as tuas obras. Que isso fique gravado no nosso coração. Isso fique gravado no nosso coração. Conheço as tuas obras. E no caso dos laodicenses, o que acontecia com eles? Eles nem eram frios, ou frios, nem quentes. Olha aí, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente.
Irmãos, aí que entra o aqueduto, que o Diácono Luiz bem lembrou ali e viu. Laodiceia não tinha fonte natural de água. Hierápolis, que era a cidade próxima, tinha. Ficava a cerca de 10 quilômetros, Hierápolis de Laodiceia. E aí então, meu querido Diácono Luiz, que entende muito disso também, né? De aquedutos e mais coisas. O que eles faziam para ter água? Eles construíram um aqueduto, um longo cano, né? Para transportarem a água, as águas termais de Hierápolis até Laodiceia. Mas o que acontecia no caminho? As águas termais são quentes, né? Elas saíam quentes de Hierápolis e quando chegavam, né, tendo percorrido os 10 quilômetros até Laodiceia, chegavam mornas. E chegavam com gosto horrível, enjoativo. E aí a ideia é a seguinte, é essa: vocês são como a água que vocês bebem. Vocês não são nem quentes quando saem de lá e nem frias. Porque, por exemplo, a água quente serve como medicina. A água fria serve para trazer alento, refrigério. Mas a água morna não serve para nada. Então a ideia é que os laodicenses, eles se tornaram indiferentes. A religião deles era uma religião de casca, que não era fiel e ao mesmo tempo não era mundana, era uma coisa misturada que perdia todo o sentido de ser. É mais ou menos como alguém que quer ser de Cristo, mas quer viver no mundo. Acaba não sendo nenhuma das coisas. Não aproveita o mundo e nem está com Cristo. Será condenado sem ser coisa nenhuma. Eis uma vida infeliz, né? Uma vida sem identidade certa de quem você é uma vida infeliz. Uma vida dividida é sempre uma vida infeliz e sempre será. E essa era a verdade sobre Laodiceia. Por exemplo, você não vê aqui na carta que Cristo envia a Laodiceia nenhuma perseguição. Você vê em outras cartas, né, em outras igrejas, elas sendo perseguidas, ora resistindo, ora fraquejando, mas você vê perseguição, aqui você não vê. E é importante lembrar que naquela época, no final do primeiro século, Laodiceia contava com a comunidade de judeus de cerca de 7.500 judeus. 7.500 judeus para as cidades daquela época era muita gente. E Laodiceia tinha uma comunidade judaica muito grande. E aquela igreja não era perseguida. Por que os judeus não estão perseguindo aquela igreja? Naquela época, os judeus perseguiam a igreja de Cristo. Como hoje também, muitos ainda o fazem. Mas o ponto é que você não vê. Por que então é possível? O que era, de fato, o contexto que fazia, provavelmente, a igreja de Laodiceia não ser perseguida por essa comunidade enorme de judeus dentro da cidade? É porque eles eram mundanos demais, eles não faziam diferença. Daí a ideia de não é frio nem quente, ou quente nem frio. Porque ninguém se importava. Era uma igreja que não fazia diferença nenhuma. Essa é a ideia. Era uma igreja que não provocava a ira do mundo. Era uma igreja que não desafiava o mundo com uma ética verdadeiramente cristã. Um crente que incomodava as pessoas por ser um santo. Não, essa igreja... Um teólogo disse assim, era uma igreja que os mundanos olhavam para ela e diziam assim, eles até se parecem conosco. Eles se parecem conosco. Quando eles conversam com a gente, eles têm a mesma conversa. Têm o mesmo comportamento, fazem as mesmas coisas. Uma igreja dessa, para que perseguir? É uma igreja diferente. É provável que esta igreja, então, fosse totalmente aculturada, ou seja, ela havia se moldado à cultura mundana de Laodiceia. Olha o que um teólogo antigo, chamado Avner, disse, abre aspas, olha só, a causa de Cristo foi mais prejudicada pelos frequentadores assíduos da igreja, ele está falando em geral, tá? A Laodiceia é um exemplo disso, então vou voltar aqui. Ele vai dar um princípio geral, do qual Laodiceia foi um exemplo. A causa de Cristo foi mais prejudicada pelos frequentadores assíduos da igreja aos domingos de manhã, que fingem amar a Cristo, que o chamam de Senhor, mas não cumprem os seus mandamentos, do que por todos os publicanos e pecadores. O que o Avner quer dizer? É que a igreja de Cristo é mais prejudicada por gente que se diz cristão e não vive como, do que por pecadores mesmo. E é verdade, né?
Quem é que traz escândalos no mundo? Os pecadores? Não, dos pecadores você espera pecado. Do crente é que você não espera. Então quem prejudica mais a igreja? Os pecadores ou os falsos cristãos? Ou os cristãos acomodados? São os cristãos acomodados, traz um prejuízo muito maior. Então é isso que Laodiceia fazia. E por isso que Jesus estava ao ponto de vomitá-los. Porque eles não tomavam decisão. Eles eram como aqueles israelitas a quem Josué diz: decidir a quem vocês estão servindo. Se o Senhor é o Senhor de vocês, sirvam Ele. Se é Baal, sirvam. Mas decidam. Essa é a ideia. Laodiceia era esse tipo de igreja. Aí, por isso, vai causar essa ânsia no Senhor Jesus Cristo, no versículo 16. Alguém lê para mim, por favor, meus irmãos. Bom, a gente já viu que essa questão, ela é tratada pelo Senhor Jesus Cristo de maneira a assemelhar-se com a condição da água, como a gente falou, que chegava a Laodiceia morna, e Jesus vai dizer dessa igreja: olha, porque vocês não têm identidade, porque vocês não me servem, mas servem com o coração dividido, vocês não confiam na glória de Laodiceia, nas riquezas, na educação, na saúde, e me deixaram, são insensíveis, frios para com a religião, vocês de fato provocam náuseas em mim, é o que diz o Senhor Jesus Cristo. E aí eu vou citar 2 vezes Spurgeon, falando sobre esse texto, que eu achei precioso e separei aqui. Ele está falando ele chama de professo morno. O professo é o professante. É a pessoa, veja, ele não usa crente. Spurgeon é perspicaz nisso. Ele não usa a palavra crente, o termo, a designação. Ele usa professo. São coisas diferentes. Há pessoas professas que professaram a fé, que disseram algo sobre Jesus. E há os crentes, os que creem. Todo crente é um professo, mas nem todo professo é um crente. E aí o que Spurgeon diz, abre aspas: agora professo morno. O que os mundanos veem em você? Olha isso aqui, sonde-se, eu e você sondemos-nos aqui. O que os mundanos veem em você? Veem um homem que diz ir para o céu, mas que viaja a passos de tartaruga. Ele professa acreditar na existência do inferno, mas tem os olhos sem lágrimas e nunca tenta impedir que almas desçam para lá. Vem diante de si alguém que precisa lidar com as realidades eternas, mas está apenas meio desperto, meio sonolento. Alguém que professa ter passado por uma transformação tão misteriosa e maravilhosa que, se for verdade, deve haver uma grande mudança na vida exterior como resultado. No entanto, o vem como muito parecido com os próprios mundanos. Ele pode ser moralmente coerente em seu comportamento geral, mas os mundanos não veem nele nenhuma energia em seu caráter religioso. Fecha aspas. Você percebeu que é uma descrição, não só dos crentes da Odisseia, mas do evangelicalismo hoje? É a descrição perfeita. Hoje a maioria, irmãos, é por isso que eu concordo com o teólogo, a maioria das pessoas que frequentam a igreja não vão para o céu. E nós não devíamos nos assustar com isso, porque Jesus disse, muitos chamados, poucos escolhidos. Não é algo que eu estou dizendo, é algo que o Senhor Jesus disse. Você vê isso. Você vê as pessoas vivendo uma vida normal, tranquila. São os cristãos que estão lá na igreja, lá, mas não querem trabalho nenhum, desafio, tensão, guerra com o mundo. Não, andam no meio dos mundanos como se fossem um deles. Não há diferença nenhuma. Olha o que Spurgeon diz. Esses professos mornos não são fervorosos pela verdade, nem pela conversão, nem pela santidade. Não são suficientemente ardentes para queimar a palha do pecado, nem suficientemente zelosos para irritar Satanás, nem suficientemente fervorosos para se sacrificarem no altar do seu Deus. Eles não são nem frios, nem quentes.
Como é que você é? Como é que nós somos? Será que essa descrição caberia a nós? Cabe a muitos. Caberia a nós? Vamos continuar. Jesus continua expondo a situação e o estado dessa igreja. Ele diz assim, versículo 17: Pois dizes, estou rico e abastado. Né? Eles eram ricos em dinheiro, em saúde, em educação. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Ou seja, nem do Senhor Jesus. E nem sabes que tu és. Aí Jesus diz, na verdade, você não sabe, mas tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, há um senso de satisfação expresso aqui nas palavras dos Laodicenses, porque Jesus diz assim, pois vocês dizem, pois dizem. Ou seja, os Laodicenses diziam. Então há um senso de autossatisfação próprio nos Laodicenses. Eles se acham muito abençoados, muito prósperos, e é justamente muito ao contrário do que eles são de fato. E aqui é algo assustador, né? Porque lendo o texto e estudando o texto, eu consigo, e eu creio que nós devemos também, pela graça de Deus, pensar nisso, eu consigo entender por que pessoas que se dizem crentes e são totalmente corrompidas ainda acham assim que são crentes. Porque eis uma visão assim consideravelmente espantosa. Alguém que diz que é crente, que frequenta a igreja e acredita mesmo, e a pessoa é totalmente mundana. E a pergunta que nos cabe na hora é, essa pessoa não percebe? Não percebe. Ela não percebe. Porque ela não tem ouvidos para ouvir e nem olhos para ver. Ela acha mesmo que está indo ao céu com todo o seu mundanismo. Veja só como a nossa situação, a situação de cada um de nós, é uma situação delicada e uma situação que exige sinceridade no coração e evidência de fé. Porque pode ser o seu caso e o meu caso. Pode ser que você se ache um crente mesmo, mas você seja mais mundano do que qualquer outro mundano, e você não vá para o céu. Então, veja a necessidade do autoexame. A Bíblia fala, examinai-vos a vós mesmos, para verdes e confirmarem se vocês estão na fé, se é que estão. Paulo diz isso. Examinai-vos a vós mesmos. Irmãos, convenhamos, autoexame é algo que nós fazemos com frequência? Autoexame? Exame dos outros nós fazemos com frequência. Nós somos craques em examinar os outros. Pode deixar comigo que só falar quem. Mas nós mesmos somos muito lerdos. Há uma letargia em nós em examinarmos a nós mesmos. E é por isso que a Bíblia avisa, examinai-vos a vós mesmos, porque esses aqui de Laodiceia achavam que eram ricos, que estavam bem. Jesus diz, vocês são miseráveis. Vocês estão pobres, cegos e nu. A condição espiritual de vocês é de miséria total. Mas eles achavam que não era assim. Esse é o ponto assustador. Pedro, Diácono Gessé e Valéria. Então cabe a nós um autoexame sério diante de Deus, uma sinceridade de um coração pronto, rasgado diante de Deus, para que Deus nos examine. Como Davi, lembra-se? Vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau. Davi não se deu por satisfeito. E era um homem piedoso. Foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas ele não confiava nele. Vê em mim, Senhor, se há algum caminho mau. Senhor, então Jesus revela a verdadeira condição da igreja. Tu és pobre. Eles pensavam que está bem vestidos. Veja as pessoas do mundo, vejam. Nós podemos, irmãos, quantos de nós podemos avaliar a nossa vida e o que somos pelo que nós vestimos? Pelo que nós comemos, aonde nós vamos? Veja, irmãos, isso é poeira, isso é vácuo, isso é vaidade, isso não vale de nada. Diante do Senhor, pode impressionar outros homens, mas diante do Senhor não vale nada. E nós somos muito inclinados, é verdade, eu e você somos inclinados a achar que nós valemos o que vestimos, o que comemos, o carro com o qual andamos, o bairro onde moramos.
Isso não vale nada. Isso não terá importância nenhuma no dia do juízo de Deus. Essas coisas não terão importância nenhuma. E os laodicenses confiaram nessas coisas, mas Jesus diz: vocês são pobres. Vocês colocaram o coração no mundo, nessas coisas do mundo, e vocês estão miseráveis. Cristo os descreve como mendigos, cegos, maltrapilhos. O status que eles desfrutavam diante dos homens era exatamente o contrário diante de Deus. E Apocalipse, eu lembro da nossa introdução de Apocalipse? Apocalipse tem um princípio maravilhoso. Ele vai dizer assim, ó: a maior parte das coisas que você pensa que é de um jeito, é de outro. E Apocalipse está mostrando e vai mostrar mais ainda para a gente isso. A maioria das coisas que você vê não são como você vê, é o contrário. E Apocalipse vai mostrar isso a partir do capítulo 4, por exemplo. A gente olha para o mundo, vê lá os governantes maus, parece que eles têm todos os poderes e eles têm todo o governo, e na verdade nada disso. Na verdade, quem está no governo e no trono é Jesus Cristo. Então aquilo que você vê e pensa que é de uma forma é exatamente da outra. Então Apocalipse tem esse princípio. Aquilo que parece ser, geralmente não é. É o contrário. E aqui é essa ideia. Vocês pensam que são ricos, prósperos, na verdade vocês são miseráveis. São mendigos, espiritualmente falando. Então lembre-se disso, o valor que nós temos não consiste nos bens que possuímos. Deseje ser piedoso, deseje ser santo, não deseje ter roupas de marca, carro 0 quilômetro, comer no restaurante e tal. Tire o seu coração dessas coisas. Essas coisas trazem dor e desgraça aos homens. Muitos homens, desejando isso, se meteram em grandes confusões. Deseje riqueza de santidade, de pureza, sinceridade, contrição, humildade, ser parecido com Cristo. Deseje essas coisas. Essas coisas são verdadeira riqueza. Agora, Jesus Cristo vai chamá-los, olha aí. O Senhor Jesus Cristo, ainda assim, veja como o Senhor é bondoso. Uma igreja que está miserável, que é orgulhosa e prepotente, ainda assim o Senhor oferece restauração. O Senhor aconselha aquela igreja a se arrepender, a voltar a ter zelo pelas coisas espirituais. Olha aí o versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e aí eu vou ler depois com calma, e colírio para ungires os olhos. 3 coisas então que eles deveriam comprar, por assim dizer, do Senhor Jesus Cristo. A ideia aqui de comprar não é que tem preço, né, irmãos? Nós sabemos que, lembra de Isaías 20? Comprai de graça, sem preço, lembra? Então, lembra que Apocalipse depende do Antigo Testamento? A gente sabe que aqui comprar não é questão de ter que ter dinheiro ou ter que ter obra para Deus dar alguma coisa. Não é essa a ideia, é a ideia de que vocês estão indo ao lugar errado. Vocês estão indo às feiras, aos comércios terrenos e mundanos, enquanto de mim vocês podem ter o que realmente importa. Essa é a ideia, comprai de mim. A ideia é Jesus contra o mundo. Jesus dá a riqueza verdadeira que o mundo só promete, mas não pode dar. Frustra aqueles que confiam. Então a ideia é a seguinte: compres de mim ouro refinado, veja, pelo fogo. Por que ouro refinado, Graça e Roberto, queridos? Por que ouro refinado pelo fogo? Por que não só ouro? Não estaria bom? Comprai de mim ouro. Ok. Mas não é ouro apenas, é ouro refinado pelo fogo. Alguns teólogos entendem aqui, e eu acompanho a cada um deles, que a ideia é o seguinte: vocês estão evitando o fogo. Fogo, geralmente, na Bíblia, não só, mas geralmente tem a ver com tribulação. Vocês estão evitando o fogo da tribulação. Vocês acham que o fogo da tribulação pode fazer vocês pobres. Lembra que eu falei? Às vezes o mundanismo cerca a gente de tantas coisas boas que a gente tem medo de falar de Cristo, porque senão a gente pode perder. Aí Jesus diz assim: vocês vão continuar pobres. Vocês têm que ser ricos. E a riqueza de vocês é sofrerem por mim. Vocês devem ser ricos no testemunho, na firmeza da fé de vocês. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, eles foram vitoriosos. Vitoriosos diante do medo. Por isso que a Bíblia vai dizer que são mais que vencedores.
Se você visse Sadraque, Mesaque e Abednego lá estivesse com eles, sendo jogados à fornalha, como é que você acha que o mundo viu eles ali? Como você poderia e eu entender? Como perdedores. Como pessoas que falharam. Não. Eles são vencedores. Eles venceram o medo da morte. Eles são vencedores. Então Jesus diz assim: compra de mim o ouro que passou pelo fogo. Ou seja, confiem em mim e sofram por mim, que vocês serão ricos. Ricos em fé, em firmeza, em confiança, em coragem. Essa é a ideia. Porque é bem possível que os de Laodiceia, os laudicenses, não quisessem sofrer por amor a Cristo, para conservar o status deles. E Jesus disse: isso é pobreza. Sejam ricos de coragem, de confiança em mim. Se exponham ao sofrimento por amor do meu nome. Se exponham a serem perseguidos por amor do meu nome. E vocês serão ricos. Essa é a ideia. Vestiduras brancas. Eu não falei no início, mas Laodiceia também era conhecido pelo comércio rico de tecido. Comércio têxtil. Havia uma lã negra, né? Uma lã negra caríssima em Laodiceia. Porque o mais comum é a lã branca, né? Havia uma lã negra famosa em Laodiceia. E é interessante o contraste, né? Porque Jesus diz assim: comprai de mim vestes brancas. E a ideia aqui é de pureza. Vocês estão vestidos aí, gente, você já viu? As celebridades do nosso tempo, não quer dizer que todas se vistam bem, né? Mas gastam dinheiro. Vi um magistrado agora com um tênis de 25 mil reais, né? Um tênis de 25 mil reais, uma coisa para você pisar. Para você pisar no chão. Você dá 25 mil reais. Aí depois vai falar de ajuda aos pobres. Isso é loucura. A gente, sabe qual é o nosso problema? É que nosso problema, meu e de vocês, é que a gente colocou isso como algo comum, como algo normal. Porque acontece muito, a gente acha que é normal. Isso é loucura. Isso é loucura. Eu e você somos sempre tentados a isso. Sempre tentados. Sempre tentados. Você deve se vestir com pureza. Não com riqueza, como o mundo, mas com pureza. Seja o traje da mulher piedosa, a sua sensatez, a sua prudência, as suas virtudes cristãs. Esse é o traje belo. Esse é o traje que Deus reconhece. Não roupa de marca ou de grife. Ok? E veja, irmãos, não quer dizer que alguém que... Faça aqui um parênteses, né? Não quer dizer, o meu ponto aqui não é que você tenha uma ou outra. Ou que você tenha. Mas não ache que o que você vale é aquilo. Nem coloque o seu coração nisso. Eu gosto muito do que Paulo diz. Ele diz assim, o apóstolo Paulo: use as coisas do mundo como se dela vocês não precisassem. Eu gosto muito dessa palavra de Paulo. Eu creio que vocês são como eu, homens como eu. Eu sempre tenho uma tendência, inclinação como homem pecador, de me agarrar às coisas boas que eu tenho ao meu redor. Então, a gente prospera financeiramente, a gente começa a ter coisas que a gente não tinha antes e começa a colocar o coração nelas. Paulo está dizendo assim, não tem problema em usar de maneira lícita essas coisas, mas use-as como se você não precisasse delas. No dia que você tiver que deixá-las, você não sinta o aperto no coração. Que você não seja escravo dessas coisas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é um homem rico. Esse é um homem rico. O miserável é que depende dessas coisas para ser. Não é? O miserável é aquele que depende dessas coisas para ser. O rico, ele é rico nele mesmo, pela graça de Cristo. Ele não precisa de nada. Ele está contente em toda e qualquer situação. Isso é ser rico. Isso é ser rico. Dinheiro não traz contentamento e nunca trará. Mas Cristo traz. Isso é riqueza. Por fim, e colírio para ungires os olhos. Lembra do colírio famoso, né? Lá do pó frígio que Laodiceia possuía. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A ideia aqui é o seguinte, Isabela Gomes, e Júlia, e Luiz, e Bruno,
eles não estavam vendo os seus pecados. Lembra? Eles achavam que estavam bem, mas eles eram miseráveis. Aí Jesus disse: venha a mim, compra do colírio para você ver quem você é. E para você ver quem eu sou. Você está vendo errado. Você está avaliando errado o mundo. Você está dando atenção com seus olhos às coisas que não importam e colocando a esperança nelas. Eu tenho um colírio que fará você ver corretamente, de maneira límpida, as coisas como são. Você está vendo tudo embaçado. Jesus faz você ver as coisas como são. Quando você encontra com Cristo, você começa a perder a confiança nesse mundo. A glória desse mundo para você começa a não valer nada, sabe? As pessoas vão atrás dos famosos, das celebridades, correm para ter coisas do mundo. Quando Cristo vem e lança o colírio, o Espírito Santo, que abre o seu entendimento, você começa a desprezar esse mundo, sabe? Não começa mais a se importar com essas coisas. Você dá valor a que realmente é valoroso. Por causa do colírio de Cristo. Por causa do Espírito Santo que ilumina o entendimento. Então compra de mim um colírio. Você está vendo errado. Às vezes você está gastando muito tempo com coisas mundanas ao invés de ler a Bíblia. De orar ao Senhor. Você está vendo errado. Você está entendendo errado. Deixa que Cristo te dê o colírio. Para que você veja o que realmente importa. E para que você se gaste naquilo que realmente importa. Então compre de mim o colírio, a fim de que vejas. E agora termina a parte final. Eu repreendo e disciplino a quantos amos. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu acho bonita essa parte final, né, de Jesus Cristo, dizendo assim, Karine e Marcelo, e Yara e Valcácer, dizendo assim: olha, eu repreendo a todo aquele que amo. A sensibilidade do Senhor Jesus Cristo, embora a firmeza dele, mas a sensibilidade é maravilhosa, né? Ele está dizendo assim: eu sei que isso é duro, mas eu faço por amor. Né? Eu sei que essas palavras são duras, mas eu faço porque eu amo vocês. O pai que ama o filho, disciplina cedo. O pai que ama o filho, cedo disciplina. Então Jesus está mostrando que ele é firme, sim, e as palavras são duras, mas são por amor. Então, irmãos, esqueça essa ideia de quem ama não corrige. Sabe quem te ama? É aquele seu irmão na fé, que quando você está errado, ele te chama num canto e... Esse irmão faz o que muitos não têm coragem de fazer. Esse irmão te ama. É esse aí que te ama. É esse aí que se importa. É esse que te ama tanto que se expõe a se indispor com você para poder fazer o teu bem e te ajudar na alma. E te ama tanto que está disposto a você odiá-lo. O que seria mais conveniente? Falar nada. Deixa lá. Vou contar com o sorriso dele, vou contar com os abraços dele, enquanto a alma dele vai para o inferno. Mas ele te ama tanto que ele colocará a pessoa dele em risco para te ajudar. Lembre-se disso. Não se esqueça jamais. Quem te ama é quem lhe corrige. Segundo a graça de Deus, baseado na palavra dele. Esse é o verdadeiro amigo. E não o que nos dá os tapas nas costas e está tudo muito bem sempre. Não creia assim. Eu repreendo e disciplino de Jesus a quantos amo. Se Jesus te ama, ele te repreende e te disciplina. Se ele te ama, ele te repreende e te disciplina. É porque você é filho. Não é o que Hebreus diz? Vocês estão com correção porque vocês são filhos. Se vocês fossem bastardos, vocês ficariam tranquilos do pecado. Mas porque o Pai de vocês ama vocês, é que Ele corrige vocês, é porque vocês são filhos. Então lembre-se sempre disso. Lembre-se sempre disso. E lembre-se do que diz Hebreus. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Hebreus 12, 5, 6. Jesus vai dizer assim então a eles: eu faço isso porque amo vocês. Tenho palavras duras, mas porque amo vocês. Sê, pois, zeloso
e arrepende-te. Spurgeon, mais uma vez aqui, abre aspas, ele vai dizer assim, olha o que ele diz, porque a ideia de ser zeloso é desperta para a vida espiritual, sai da letargia dos laudicenses, desperta para a vida espiritual, busca o Senhor, esforça-te, essa é a ideia. E olha o que Spurgeon diz que acontecerá com os homens que não fizeram isso, não se esforçaram, não acordaram espiritualmente e passaram a vida sempre sonolentos. Olha o que acontecerá com eles no leito de morte, segundo Spurgeon. Abre aspas, ele diz assim, ó, quando você e eu estivermos estendidos em nossos leitos de morte, creio que teremos que lamentar, acima de tudo, nossa frieza de coração. Dentre os muitos pecados, talvez este seja o que mais pesará em nosso coração e consciência. Lá nós diremos, não vivi como deveria ter vivido. Não fui tão fervoroso na causa do meu Senhor quanto deveria ter sido. Então, nossos sermões frios, no caso de pastores frios, mornos, nossos sermões frios, como fantasmas envoltos em lençóis, marcharão diante de nossos olhos em formação aterradora, assustadora. Então, nossos dias negligenciados, os nossos dias que nós não buscamos a Deus, vivemos sempre deixando para depois, tinha coisa mais importante. Nossos dias negligenciados começarão, cada um parecendo agitar os cabelos como se fossem uma das 7 fúrias, e olhar diretamente para os nossos corações, fazendo o nosso sangue gelar nas veias. Fecha aspas. Então Spurgeon acredita, e nós com ele, de que a coisa que vai mais nos assustar no leito de morte foi o tempo perdido. O tempo perdido. O tempo perdido será uma assombração para aqueles que viveram um cristianismo morno. Uma assombração naquele dia. Quanto tempo eu perdi? Que isso não aconteça nem comigo, nem com você. O Senhor Jesus está falando agora, né? Hoje para mim e para você. Acorda. Acorda. Agora, eu termino aqui. A igreja talvez mais miserável, né? Porque essa igreja é a única igreja que o Senhor Jesus Cristo não tem nada de bom para falar dela, né? Até a igreja de Sardes, que estava morta, Jesus diz assim, tem alguns aí que ainda vivem. Essa igreja aqui não tem nada de bom, Jesus não fala nada de bom dela. É a única igreja que não tem nada de bom. Mesmo assim, a graça para ela, se ela se arrepender. E aqui estão as promessas mais benditas de todas as cartas enviadas. É interessante isso, né? Para um pior pecador, segundo Jesus Cristo, em arrependimento e fé, as mais maravilhosas promessas. É legal isso aqui. Ou seja, a gente olha os laudicenses e diz assim, merecem nada. Mas Jesus diz, mesmo pecadores como são, se arrependerem e crerem em mim, terão a maior glória que jamais um homem sonhou em ter. Legal, né? E olha só que promessa de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eu estou aqui lendo e já achando um pouco de graça aqui por causa da maneira que nós geralmente interpretamos esse versículo, né? É muito comum no nosso meio cristão e as pessoas acharem que esse versículo está falando de um Jesus que está meio mendigando, né, a atenção de alguém, né? Tá lá de fora da porta batendo, deixa eu entrar, por favor, deixa eu entrar. Aí geralmente o pregador fala, abre o seu coração para Jesus, né? Coitado dele, está na porta a bater, né? Mas essa não é a ideia. Essa não é a ideia, longe de ser isso. E um texto que nos ajuda a entender esse texto, e não precisam abrir não que eu vou ler para vocês, é o de Lucas 12, quando Jesus conta uma parábola sobre um casamento, ele diz assim, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando ele vier e bater a porta, eis que estou à porta e bato. Lá em Lucas, Jesus falando assim,
Quando o Senhor voltar, o dono da casa, ele não está lá fora, como se não fosse dono da casa, querendo que alguém abra para ele, coitadinho. Não, ele é o dono da casa. Segundo Lucas, ele é o dono da casa. Ele está voltando para ver se o servo foi fiel ou não. Quando voltar o seu Senhor e bater na porta, para dar ao servo, segundo o que ele fez, o bem ou o mal, vocês estejam prontos. Aqui a ideia é essa. Vocês se arrependam. Despertem para aquilo que é espiritual. Deixem o que é mundano. Abandonem o que é mundano. Voltem para mim, porque eu estou à porta e bato. Eu vou ver como é que vocês viveram no final e darei a cada um segundo o galardão, segundo as suas obras. Ao vencedor, dar-lhe, olha que promessa. Ao vencedor, e só tem uma opção, viu, Vitor? Vitor, a vida cristã só tem uma opção: vencer. Olha o que Paulo diz. Não, olha só o que Paulo diz. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 24. Só há uma opção: vitória. É vitória ou condenação. Jesus diz: ao vencedor eu darei. Então, meu irmão, corra para vencer. Corra para vencer. Não seja lerdo nem omisso na sua corrida. Corra para vencer. Porque ao vencedor eu darei, disse Jesus. Você está correndo? Ou está, como Spurgeon diz, ao passo de uma tartaruga? Corra sua vida espiritual para vencer. Corra para vencer. Ao vencedor eu darei. E aí ele diz o que dará? Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Veja, aqueles de Laodiceia estavam enganados por riquezas terrenas que passam, por saúde que por fim nunca vai poder salvar da morte. Mas Jesus tem algo muito maior. Dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, como o Pai me deu de assentar-se no seu trono. Vai reinar comigo. É muito maior do que tudo que o mundo pode dar. O reino eterno de Cristo. Eu darei o reino, o meu reino, ao vencedor. Aquele que despertar para a vida de comunhão comigo. Eu darei do meu reino. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que aprendemos aqui? Que a palavra de Deus diz coisas duras, mas são verdadeiras e dão vida. Que aqueles que desprezam a graça do Senhor Jesus Cristo serão desprezados por Ele, se não se arrependerem, obviamente. O homem, em toda a sua glória, é pura vaidade. Ah, sou rico, sou próspero. Não, você é miserável, pobre, cego e nu. O homem, em toda a sua vaidade, é puro vácuo, puro vácuo. O Senhor Jesus é o Rei soberano. Nele nós temos todas as coisas. Vinde, comprai de mim. Vocês estão comprando coisas que vão perecer com vocês. Comprem de mim coisas eternas, bênçãos espirituais. Ele é o Rei soberano, nele temos todas as coisas, agora e no porvir. E por fim, nada se compara à glória de reinar com Cristo eternamente. Nada nesse mundo, nada se compara à glória de reinar com Cristo eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.